Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo, para nossa meditação, eu vou ler o livro de São João, capítulo 15, versículo 16 e versículo 17. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. O título desta mensagem é Identifique o verdadeiro cristão. Identifique o verdadeiro cristão. Louvado seja o Senhor nosso Deus que está nos céus. Em tudo há uma necessidade de uma identificação. Os estudantes que estudam anatomia humana ou anatomia animal, eles estudam a morfologia dos órgãos, a função dos órgãos, a localização dos órgãos, e aprendem também a identificar cada órgão. Porque isso é importante tanto na clínica médica como também na clínica cirúrgica. Então, há uma necessidade do estudante de anatomia saber identificar a estrutura, identificar o órgão, a localização dessa estrutura, a função de cada órgão e conhecer a forma de cada estrutura anatômica. Semelhantemente, nós que habitamos desta terra, precisamos também aprender e identificar o verdadeiro cristão. Eu fiz um pequeno estudo quanto à identificação do verdadeiro cristão. Nós podemos identificar o verdadeiro cristão pela palavra. Pela palavra. Pelo que ele ensina, pelo que ele prega, pelo que ele aconselha, pela sua conversação. O cristão deva ter uma conversação sadia, uma linguagem sã e repreensível, e não uma linguagem profana, imoral ou pornográfica. Então podemos identificar um verdadeiro cristão pela palavra, pela sua conversação. Como também podemos identificar o cristão pelo testemunho de vida, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, o seu modo de viver. O verdadeiro cristão prima para ter um padrão de vida semelhante ao do Senhor Jesus. Então, o verdadeiro cristão, ele prima pelo seu testemunho. Ele quer sempre ser uma luz, um astro, e não trevas. Podemos identificar o cristão pelas obras, pelas suas ações, pelas suas realizações que ele faz em relação ao próximo, pelos seus frutos. Segundo a palavra de Deus, o cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que habita no coração, na vida do verdadeiro cristão, que pratica o cristianismo, este cristão, ele tem os frutos do Espírito, que são caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São esses frutos do Espírito que o verdadeiro cristão deva possuir no seu coração, na sua vida. Disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa só produz frutos bons. Uma árvore boa não produz
frutos ruins. E nenhuma árvore má vai produzir frutos bons, porque a árvore má só produz frutos ruins, malignos, segundo os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o verdadeiro cristão, ele é uma árvore boa, tem bons frutos, apresenta boas obras. Podemos também identificar o cristão pelo amor. Ele ama o próximo, tem compaixão para com seus semelhantes, para com seus familiares, para com as pessoas em geral. O verdadeiro cristão, ele transborda de amor, porque o Espírito Santo de Deus que habita na vida dele é um espírito de amor, de misericórdia e de compaixão. Outra característica do verdadeiro cristão, a prática do amor na vida cotidiana dele. Também pela sua postura. O cristão verdadeiro, ele é prudente, ele tem um traje decente, não escandaloso e nem tentador. Ele tem uma postura semelhante à postura de Jesus. Uma postura sadia, alegre, que faz bem a todos, bem apresentável. Podemos também identificar o verdadeiro cristão pela vida de oração. Quando o cristão tem uma vida de oração, a graça de Deus habita na vida deste cristão verdadeiro. E a graça de Deus habitando na vida do cristão verdadeiro, ele, cristão, manifesta a sabedoria de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus e o amor do Senhor nosso Deus que está nos céus. O cristão verdadeiro tem vida de oração. Outra característica para se identificar um cristão verdadeiro é a mansidão. O cristão verdadeiro, ele não é um homem valente, espancador, escoiciador. Ele tem um espírito manso, quieto. Ele tem uma vida incorruptível. O cristão verdadeiro, ele é manso, ele é tranquilo. Não é espancador, não é valente e nem escoiciador. Ele ama a todos, tem um porte decente, amável e admirável. O cristão verdadeiro pode ser conhecido pela sua fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que está nos céus. Existem muitos cristãos aqui nesta terra. Pessoas que têm um apelido de cristão. Muitas pessoas foram crianças. Naquele período de criança, naquela faixa etária de crianças, naquele período que ele era criança, ele foi batizado. Ao lado dele estava o padrinho e a madrinha. E esta criança cresceu, desenvolveu-se, se tornou um homem, se tornou uma mulher e recebeu o título de cristão. Ser cristão não é ser batizado ainda quando criança, porque a criança não sabe discernir o pecado. A criancinha não conhece quem é Deus, não conhece quem é Jesus, não tem discernimento. Mas alguns por aí dizem que batizando uma criança, ela se torna uma criança cristã, menino ou menina. Mas o que temos visto que essas crianças que foram batizadas,
se tornaram homens, mulheres, cresceram, desenvolveram. O continuar da vida de cada um deles, o destino da vida deles, foi um destino desagradável. Muitos se dedicaram a roubar, matar, destruir. Outros foram parar na prisão. Outros abraçaram a corrupção, a iniquidade, a prostituição. Mas receberam o apelido de cristão, porque foi batizado quando criança. Esse tipo de cristão não combina com o cristianismo do Senhor Jesus. O cristão verdadeiro, ele segue os ensinos de Jesus. O indivíduo se torna cristão verdadeiro quando ele recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Quando ele se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida e persevera na doutrina do Senhor. Este é um cristão verdadeiro. E não um cristão nominal, que deram um apelido para ele de cristão, que foi batizado quando criança, se tornou jovem, homem ou mulher, e eles dizem, sou cristão. Mas o que eles praticam, o que eles falam, o que eles praticam, não combinam com o cristianismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus pregou, ensinou, viveu o cristianismo. E Jesus quer que todas as pessoas que se converteram a Ele, se converteram ao cristianismo que Ele pregou, Jesus quer que estas pessoas sirvam ao Deus que está nos céus. Sigam os seus ensinamentos. Então, o cristão verdadeiro, eu citei algumas características para você identificar o cristão verdadeiro, que vou repetir. Podemos identificar o cristão verdadeiro pela palavra, pelo testemunho, pelas obras, pelo amor, pela postura, pela vida de oração, pela mansidão, pela fé viva em Cristo. O cristão verdadeiro, ele é um discípulo de Jesus, anda nos caminhos do Senhor Jesus. Ele prega o amor, prega a misericórdia, prega o arrependimento. Ele zela para ter um padrão de vida semelhante ao padrão de vida de Jesus. Meu amigo, seja um cristão verdadeiro. E não apenas tenha o título de cristão. Seja um cristão verdadeiro, que pratica o cristianismo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, pregou e viveu. Jesus te ama. Jesus quer perdoar os teus pecados. Jesus quer te ajudar. Se esforce para praticar ações que agradam ao Senhor nosso Deus. Abra o teu coração para Jesus. Jesus quer te perdoar, quer te salvar. Se torna um servo de Deus, um discípulo de Jesus. Um cristão verdadeiro, autêntico. Que ensina, que prega, que vive, que dá testemunho verdadeiro do cristianismo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou e praticou. Vou encerrar esta mensagem dizendo para você, meu amigo, seja um cristão verdadeiro. Seja um verdadeiro cristão e não um cristão nominal, só pelo apelido. Seja um cristão verdadeiro, autêntico, e não apenas tenha o apelido de cristão. Que o Senhor nosso Deus te abençoe sempre. Seja sempre um discípulo de Jesus. E assim sendo, você será sempre um cristão verdadeiro. Um verdadeiro cristão. Vou encerrar esta mensagem com oração. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Preguei a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, ilumine os corações dos meus ouvintes. Fale aos corações deles.
transforma o modo de viver deles, de tal maneira que eles deixem a vida pecaminosa, deixem o pecado, deixem as obras das trevas, para praticar as obras da luz, para que eles venham produzir frutos, frutos que agradam aos olhos do Senhor, meu Deus. Que eles sejam servos do Senhor, discípulos do meu Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente segundo as Sagradas Escrituras. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia para com meus ouvintes, ajuda-os a abandonar o falso cristianismo e seguir o cristianismo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou, pregou e praticou e viveu diariamente. Senhor meu Deus, eu te peço, eu agradeço, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.